Olá, bem-vindo a Mulheres Lendo Juntas. Eu sou Lorena e estou lendo com vocês o livro Amar para Sobreviver, Mulheres e a Síndrome de Estocolmo Social, da Dee Graham. Hoje a gente vai dar continuidade à leitura do capítulo 4, o gênero do terror, a psicodinâmica da Síndrome de Estocolmo aplicada às mulheres enquanto grupo e às nossas relações com os homens enquanto grupo. E vamos para o subcapítulo 4. O cativo racionaliza ou nega que esteja sendo vítima de violência quando de fato existe violência ou ameaça de violência. O cativo nega a raiva que sente do captor para os outros e para si mesmo. Se as mulheres, enquanto grupo, têm síndrome de Estocolmo social, é esperado que neguem, minimizem e racionalizem a violência masculina e que neguem sentir raiva dos homens por eles serem violentos com as mulheres. Negação, minimização ou racionalização da violência. Finkelhor e Ailo, em 1985, observaram que muitas mulheres estupradas pelos maridos, entre aspas, não reconhecem que foram estupradas. Elas veem a agressão como parte de um conflito conjugal causado por elas e vivenciam o estupro como parte de uma humilhação pessoal da qual não querem que os outros saibam, fecha aspas. A necessidade de negar é tão forte que até mulheres gravemente espancadas são capazes de negar que a agressão ocorreu. Hedda Nussbaum, antiga editora da Random House e companheira do advogado nova-iorquino Joel Steinberg, estava com 16 costelas fraturadas, o nariz quebrado e as pernas esfoladas devido às repetidas agressões quando Steinberg assassinou a filha deles, Lisa. Apesar da violência extrema que sofreu nas mãos de Steinberg, Hedda ressignificou a agressão como uma forma de bondade. No julgamento, ela relatou que via a violência como uma tentativa de ajudá-la a superar seus medos e se tornar uma pessoa melhor. Entre aspas, ele me batia para me ajudar. Fecha aspas. Essa ressignificação da agressão como bondade não passa de uma manifestação extrema da negação cotidiana. Até mesmo mulheres gravemente machucadas não enfatizam a extensão da agressão e, em vez disso, a minimizam. Em geral, as mulheres respondem à violência dos homens contra as mulheres enquanto grupo de um jeito parecido com as esposas estupradas e as mulheres agredidas que descrevemos há pouco. Nós negamos, minimizamos e racionalizamos a violência dos homens contra nós. As alunas das disciplinas de estudos da mulher reclamam de ter que ler e discutir artigos sobre a violência masculina contra mulheres. Elas dizem que, entre aspas, não querem andar por aí sentindo raiva o tempo todo, fecha aspas. No programa da Oprah, membros da plateia reclamam de estarem falando mal dos homens, ao que a apresentadora responde dizendo que não estão falando mal dos homens, estão falando a verdade. Por que as mulheres se oporiam à análise da violência masculina? Claramente, essas reações não são lógicas. Afinal, o lógico seria chamar um ato abominável de abominável e exigir que os homens parassem. Mas mesmo não sendo lógicas, de certo modo, elas fazem sentido. Elas refletem a própria violência que negam. Elas mostram que as mulheres sentem, sim, medo dos homens. A leitora deve lembrar de que, quando pedíamos às alunas da disciplina A Psicologia da Mulher que falassem sobre pessoas que odeiam as mulheres, elas não incluíam nessa categoria os estupradores e os agressores. Na verdade, quando questionadas se o termo abrangeria tais grupos, as mulheres respondiam que os estupradores e os agressores não necessariamente odiavam as mulheres e se opunham ao uso do termo para caracterizar esses grupos. Muitos alunos dizem nunca ter ouvido alguém usar a expressão odiar as mulheres. Essas descobertas sugerem que há uma relutância cultural em falar sobre violência masculina ou sequer contemplá-la. Apesar de a justiça criminal fazer vista grossa para a violência masculina contra as mulheres, nos casos de estupro, violência doméstica e abuso sexual, e defender de forma entusiasmada os direitos dos homens nas ações de divórcio, proteção da pornografia e assim por diante, protegerão os direitos das mulheres, que nem todo homem odeia as mulheres, embora todo homem se beneficie da misoginia e nunca se tenha ouvido falar de um homem que abriu mão de um emprego obtido em virtude do privilégio masculino ou de oportunidades desiguais, e que os homens violentos são doentes e, portanto, qualitativamente diferentes dos outros homens, embora não se tenha encontrado diferenças psicológicas entre estupradores e não estupradores, por exemplo. Em geral, nós, mulheres, nos agarramos à ilusão de que os homens se importam conosco e de que eles nos protegerão da violência. A negação é tão forte que acreditamos que os homens estão nos protegendo. Nos esquecemos de contra quem, ainda que estejam oprimindo as mulheres. Mae West
traduziu essa ironia na famosa frase, entre aspas, engraçado, todo homem que eu encontro quer me proteger. Não consigo descobrir de quê, fecha aspas. As mulheres costumam negar que os homens do seu círculo íntimo, o grupo mais propenso a agredir mulheres, são perigosos. Na verdade, nós, mulheres, costumamos considerar os homens próximos amorosos e maravilhosos, enquanto redirecionamos o medo para os homens desconhecidos e a raiva para alvos mais seguros, nós mesmas, outras mulheres e crianças. O fato de o acaso determinar qual mulher individual será atacada no dado momento, entre aspas, ela só estava no lugar errado, na hora errada, fecha aspas, como os estupradores não nos deixam esquecer. Nos ameaça e nos faz sentir que temos pouco ou nenhum controle sobre se nos tornaremos vítimas e quando. A teoria da atribuição defensiva estabelece que essa ameaça da vitimação costuma ser combatida no nível inconsciente, de maneira que as mulheres, vítimas em potencial, nunca precisem reconhecer conscientemente o quanto estão vulneráveis. Estudos sugerem que as atribuições defensivas têm mais chance de ocorrer se as consequências da vitimação forem graves. Nos protegemos dessas ameaças, dizendo para nós mesmas que somos diferentes da vítima, entre aspas. Eu não sou tão jovem, fecha aspas. E culpando a vítima pela agressão, abre aspas. Ela não deveria ter saído com aquela roupa. Ou ela não deveria ter voltado tão tarde sozinha, fecha aspas. A leitora deve perceber que essas atribuições sugerem que nós, mulheres, estamos sim nos sentindo ameaçadas. Definir-se como vítima suscita aversão e humilhação. Se culpar pela própria vitimação pode ser uma maneira de evitar se definir como vítima. Levar a culpa e outras estratégias de enfrentamento ajudam o indivíduo a negar a vitimação e preservar a autoestima. Uma dessas estratégias envolve redefinir o evento de maneira a minimizar suas características estressantes e ameaçadoras. Shepell e Bart, em 1983, mostraram que as mulheres submetidas a atos sexuais não fálicos, por exemplo, cunilíngua, penetração da vagina com os dedos, costumam dizer que conseguiram escapar do estupro. As que não se rotulavam como vítimas de estupro tinham reações de medo menos graves. Quando é impossível negar a vitimação, as vítimas podem se reavaliar de modo a aumentar seu valor. Taylor, Wood e Lichtman, em 1983, identificaram 5 desses mecanismos de avaliação seletiva. 1. Comparação para baixo, ou seja, se comparar com pessoas menos afortunadas, por exemplo, dizer que nunca foi abusada ou agredida para minimizar o quanto o medo da violência masculina afeta sua vida. 2. Foco seletivo em atributos que fazem a pessoa parecer privilegiada. 3. Pensar em como poderia ser pior. Abre aspas. Eu posso ser mulher, mas pelo menos eu não sou uma mulher X. Fecha aspas. 4. Identificar o lado bom da experiência. Abre aspas. A experiência de ser mulher me faz uma pessoa mais sensível e empática. Fecha aspas. E 5. Criar parâmetros normativos inexistentes que fazem sua adaptação parecer extraordinária. Abre aspas. Em comparação à maioria das mulheres, eu conquistei muita coisa. Fecha aspas. Provavelmente, em algum momento, todas as mulheres usaram pelo menos uma dessas estratégias para lidar com a vitimação. Negação da raiva. A teoria da síndrome de Estocolmo social afirma que, como nós, mulheres, temos medo da violência masculina, não só negamos essa violência, como também deixamos de expressar nossa raiva dos homens, por medo de nos tornarmos alvo da violência deles. Quanto mais tememos sofrer retaliação, menos provável é que expressemos nossa raiva. Em vez disso, para sobreviver, é necessário esconder nossa raiva até de nós mesmas. Ao examinar alunos do 2º, 3º, 6º e 7º anos, Brody, Hay e Venditor, em 1990, constataram que as meninas relatavam sentir mais raiva de meninos do que de meninas. A intensidade desses sentimentos era mais forte do que a intensidade dos sentimentos dos meninos, seja por meninos, seja por meninas. Quanto mais as meninas se viam como femininas, mais raiva sentiam dos meninos. Quanto mais se viam como masculinas, mais raiva sentiam das meninas. Além disso, meninas com senso de identidade forte, indicado pela autoavaliação alta em feminilidade ou em masculinidade, relatavam sentir mais raiva do que meninas com senso de identidade mais fraco. Se as meninas sentem tanta raiva, e em geral nós mulheres dizemos não ter raiva dos homens, como a raiva desapareceu? Conforme as meninas crescem e se relacionam mais intimamente com os homens, elas passam a negar que sentem raiva deles?
Como podemos determinar se nós, mulheres, enquanto grupo, negamos sentir raiva dos homens? Na discussão sobre o indicador 1, sintomas de trauma contínuo ou transtorno de estresse pós-traumático, no início deste capítulo, constatamos que as mulheres têm de fato medo da violência dos homens. Há evidências de que temos também raiva dos homens? Em caso positivo, essa raiva parece ser proporcional às injustiças impostas às mulheres? Há evidência de que nós, mulheres, nos abstemos de expressar a raiva que sentimos dos homens por medo de sofrer retaliação? Infelizmente, há vários problemas com a literatura científica sobre raiva, então é importante ler com mais cuidado. Um dos problemas é que os estudos focam predominantemente a raiva que se traduz em agressão, isto é, na agressividade que visa ferir a outra pessoa. Às vezes, colocam a raiva como sinônimo de agressividade. Pode ser que isso aconteça porque os pesquisadores, assim como os outros membros da nossa cultura, consideram a raiva uma emoção masculina e, portanto, a equiparam à agressividade ou até à agressão física. Outro problema com os estudos experimentais sobre diferenças sexuais relacionados à agressividade e às respostas à agressividade é que os resultados obtidos costumam não ter muita relevância fora do laboratório. Normalmente, os participantes dos estudos sabem que estão a salvo de retaliações violentas, especialmente de violência sexual. Como há um pesquisador presente, a agressividade só pode ser expressa de maneira controlada, e é possível abandonar o estudo a qualquer momento. Além disso, a literatura científica não conta com estudos sobre os tipos de violência mais comuns no nosso dia a dia, sendo mulheres, e a que teríamos que reagir no mundo real. Inibimos a raiva que sentimos dos homens. Os estudos mostram, de maneira sólida, que os homens são mais agressivos do que as mulheres. Eagley e Stephen, em 1986, constataram que 89% dos estudos comportamentais detectavam mais agressividade masculina do que feminina. Se não houvesse diferença entre os sexos, seria esperado que só 50% dos estudos chegassem a esse resultado. Essa diferença entre os sexos era mais forte para a agressividade física do que a psicológica. Freud et al., em 1977, procurando possíveis diferenças entre os sexos relacionados à agressividade, estudaram um grande volume de literatura da área da psicologia. Eles constataram que os homens são mais agressivos do que as mulheres. Também afirmaram que, entre aspas, é improvável que o medo de sofrer retaliação explique os resultados de agressividade feminina menor do que a masculina, fecha aspas. No entanto, citaram vários estudos que sugerem o contrário. Por exemplo, eles contam sobre um estudo conduzido por Fisher, Kelm e Rose em 1969, que constatou que as mulheres que haviam recebido uma avaliação negativa descreviam um terceiro imparcial de maneira menos negativa se houvesse uma faca na mesa do que se não houvesse faca. Por outro lado, a presença de uma faca na mesa fazia com que os homens enraivecidos descrevessem um terceiro imparcial de maneira mais negativa. Eagley e Stephen, em 1986, constataram que, quando apresentavam a variedade de atos agressivos que costumam ser usados nas pesquisas sobre agressividade, as mulheres, em comparação aos homens, achavam que os atos causariam danos maiores, que sentiriam mais ansiedade e culpa se cometessem tais atos, e que correriam mais risco de retaliação nesse caso. A tendência das mulheres de pressentir mais culpa, ansiedade e dano era mais pronunciada quando a agressão era física do que quando era psicológica. E entre os sexos, a diferença relacionada ao medo de retaliação por agressividade tendia a ser maior nos casos de agressividade física do que psicológica. Essas diferenças entre os sexos apareceram, apesar de os atos agressivos dos estudos analisados serem relativamente inofensivos. Por exemplo, buzinar para alguém que está parado no sinal verde, administrar um choque leve no participante de um experimento psicológico. Esses resultados levaram Eagley e Stephen a concluir que, entre aspas, a antecipação de danos é um medidor importante e levanta dúvidas sobre a conclusão de Freud et al. De que o medo de sofrer retaliação, que certamente é um componente importante da percepção de perigo, é um medidor irrelevante, fecha aspas. Assim, as pesquisas sugerem que o medo de sofrer retaliação faz com que as mulheres refreiem seus atos de agressividade, mesmo quando o ato é só levemente agressivo, como buzinar. 2. Quando estão ao lado do pesquisador e, portanto, relativamente seguras. 3. Quando não têm outras formas de reagir afora sendo agressivas. 4.
quando a modalidade de agressividade, por exemplo, dar um choque ou buzinar, não requer habilidades físicas específicas a um dos gêneros. E 5, quando sabem que têm a liberdade de abandonar o estudo a qualquer momento. Se as mulheres refreiam os atos agressivos por medo de sofrer retaliação, então por que elas evitam agredir outras mulheres ainda mais do que evitam agredir homens? É possível que, como o papel da mulher em relação ao homem é o de vítima, enquanto o papel do homem é o de agressor, as mulheres se identifiquem com a mulher que assume a posição de vítima da agressão no estudo e, por isso, evitem mais agredi-la. É possível também que, no ambiente do experimento, as mulheres não tenham que lidar com as consequências reais de serem agressivas com os homens. Mais adiante, apresentaremos alguns estudos de observação naturalista que indicam que, no mundo real, as vítimas da agressividade feminina costumam ser outras mulheres e crianças. Quando as mulheres expressam sua raiva, há evidências de que elas costumam fazer isso de maneiras não físicas e não agressivas. Nos estudos feitos por Macken et al. Em 1987 e Smith et al. Em 1989, indicam que as mulheres preferem expressões não agressivas de raiva. A análise fatorial de vários inventários de autoavaliações levou Macken et al. A constatar que as mulheres exibiam níveis mais altos do que os homens no fator de raiva, emotividade e nas subescalas de culpa, ressentimento e irritabilidade. Por outro lado, as mulheres tinham níveis mais baixos do que os homens na subescala de agressão. No estudo de Smith et al., em 1989, participantes de ambos os sexos tinham que ler 10 vinhetas nas quais uma pessoa hipotética, homem ou mulher, expressava sua raiva em situações variadas. As mulheres avaliavam melhor as pessoas hipotéticas que expressavam sua raiva de maneira não agressiva e avaliavam pior as que expressavam a raiva fisicamente e de maneira agressiva. Por outro lado, os homens não discriminavam entre raiva agressiva e não agressiva. Eles só discriminavam pelo grau da raiva expressa. Os resultados levaram os autores a concluir que, entre aspas, as mulheres devem enxergar uma janela mais estreita de formas apropriadas para a expressão da raiva, isto é, formas não agressivas, do que os homens, fecha aspas. As pesquisas não só sugerem que nós, mulheres, preferimos respostas não agressivas, como também indicam que, havendo escolha, preferimos respostas afetivas. Shantich e Shapiro, em 1991, encontraram mais respostas afetivas do que agressivas entre pares de mulheres do que entre pares de homens e pares mistos. Além disso, os autores relataram que, entre aspas, os homens pareciam mais propensos a ter níveis baixos de agressividade quando a parceira era mais afetuosa, fecha aspas. Acreditamos que a expressão da raiva, principalmente de maneira agressiva, custa caro para nós. A razão principal de as mulheres evitarem expressar a raiva que sentem dos homens deve ser o medo de sofrer retaliações. Lembre-se da descoberta de Eagle e Stephen, em 1986, de que as mulheres tinham mais medo do que os homens de sofrer retaliação caso cometessem um ato agressivo. Freud, Macaulay e Thorne, em 1977, constataram que, quando as mulheres agiam de maneira agressiva, os homens abandonavam quaisquer restrições que pudessem ter, anteriormente, contra agredi-las. Além de temer represálias, as mulheres também temem sofrer retaliações psicológicas. Examinaremos aqui 2 tipos de retaliação psicológica. Os homens definirem as mulheres que expressam raiva como anormais e o perigo de que a raiva possa destruir os laços que temos com os homens. A cultura masculina faz com que a raiva das mulheres não seja levada a sério e não culmine em mudanças sociais, pois estabelece que, nas mulheres, a raiva é patológica. Broverman et al., em 1972, constataram que os profissionais de saúde mental acreditam que a agressividade é um traço que está associado a um homem saudável, mas não a uma mulher saudável. Feinblatt e Gold, em 1976, constataram que mais meninas do que meninos eram encaminhados para serviços de saúde mental por serem desafiadoras e verbalmente agressivas. Históricos de pacientes hipotéticos que descreviam meninas agressivas foram avaliados por estudantes de psicologia e por pais e mães. Essas meninas fictícias foram consideradas mais perturbadas, com maior necessidade de tratamento e com prognóstico mais desfavorável do que os meninos descritos com problemas idênticos. Rothschild, em 1983, constatou que os homens que expunham sua raiva eram vistos como detentores de convicções fortes, enquanto as mulheres eram consideradas instáveis.
Nós, mulheres, temos medo de expressar nossa raiva dos homens porque tememos que isso possa destruir nossos laços com eles, laços que usamos como colete salva-vidas no mar de agressividade masculina. Edgerton, em 1988, relatou que, embora os homens e as mulheres de seu estudo considerassem a expressão da raiva igualmente apropriada, as mulheres acreditavam que a expressão tinha um preço maior. Esse preço incluía a perda de relacionamentos. Bernardes Bonezati, em 1978, argumenta que a raiva ameaça os objetivos comunais das mulheres, porque pode causar conflitos interpessoais. Da mesma forma, Igley e Stephen, em 1986, relatam que o papel de gênero feminino, que é concebido como papel subordinado ou de vítima, prioriza, entre aspas, o cuidar e outras características comunais que devem favorecer comportamentos incompatíveis com o direcionamento da agressividade para outras pessoas, fecha aspas. Analisando alunos do 3º e 7º anos do ensino fundamental e do 1º ano do ensino médio, quanto aos padrões de gênero, Tannen, em 1990, observou por 20 minutos conversas sobre algo sério ou íntimo entre melhores amigos do mesmo sexo e constatou que os meninos faziam menção à violência ocasionalmente, mas as meninas não. Tannen também constatou que as meninas, diferentemente dos meninos, se mostravam mais preocupadas com brigas, raiva e desentendimentos, coisas que elas acreditavam levar à destruição da intimidade. De maneira semelhante, no estudo conduzido por Davis, LaRossa e Foch, em 1982, pediu-se aos participantes de ambos os sexos que se imaginassem ocupando um cargo de supervisão e que estivessem expressando seu sentimento de raiva, com razões justificadas a um subordinado. As mulheres acreditavam que a exibição de raiva teria consequências piores para elas e para o relacionamento do que os homens. Esses estudos indicam que nós, mulheres, associamos a expressão da nossa raiva ao risco de danificar ou destruir nossos relacionamentos interpessoais e que acreditamos que esse preço é alto demais. Dada a preocupação das mulheres com os efeitos de violência nos relacionamentos, por que tantos pesquisadores observam que mulheres e homens relatam que as mulheres são mais violentas do que os homens em namoros e casamentos? Após analisar vários estudos sobre agressão física entre namorados, Sugerman e Hottalin, em 1989, concluíram, entre aspas, esses estudos sugerem que as mulheres apresentam níveis mais altos de inflição e padecimento de violência em comparação aos homens, fecha aspas. Além disso, no estudo sobre violência conjugal, Strauss, Geller e Steinmetz, em 1980, relataram que as mulheres e os homens eram igualmente violentos, sendo as mulheres responsáveis por cometer atos de violência mais graves. Vários fatores devem ser levados em consideração ao analisar esses relatórios de pesquisa. Primeiramente, a constatação de que as mulheres tanto infligem quanto padecem mais de violência é inerentemente contraditória. Além disso, os estudos costumam contabilizar os atos de violência relatados sem levar em conta a diferença de força entre homens e mulheres. Pode ser que isso explique por que os participantes dos estudos avaliam pior a agressividade masculina do que a feminina. Também há indícios de que, ao reportar os próprios atos de violência, os homens informam uma quantia de atos violentos menor do que a real e as mulheres maior. Ockham, em 1986, citou um estudo inédito conduzido por Bucroft e Strauss, em que foi constatado que os filhos reportam mais violência perpetrada pelo pai contra a mãe do que fora reportado pelo pai. Além disso, os filhos reportam menos violência perpetrada pela mãe contra o pai do que fora reportado pela mãe. Ockham confirmou esse padrão de notificação a menos pelos homens e a mais pelas mulheres em seu experimento clínico com casais. A pesquisa de Harris, em 1991, oferece uma explicação para o fato de os homens subnotificarem seus atos de violência. Entre aspas, a agressividade contra mulheres costuma ser vista de maneira mais negativa do que a contra homens. Fecha aspas. Deve-se ter em mente também que, na maioria dos estudos sobre violência íntima heterossexual, o contexto não costuma ser indicado. Por isso, iniciar o ataque e se defender do ataque são ações contabilizadas igualmente como violência contra o parceiro. Ockham sugere que a violência preventiva pode ser uma reação contra a iminência de violência, no caso de mulheres que passaram pelo ciclo da violência mais de uma vez.
Nesses casos, através dos sinais do comportamento do parceiro, as mulheres preveem que logo serão agredidas e, por essa razão, atacam primeiro. Vítimas de violência doméstica que estão na fase de acúmulo de tensão do ciclo da violência podem tentar provocar o que acreditam ser um ataque inevitável, com a esperança de se livrar logo dele, antes que a raiva do parceiro se acumule mais, por isso, resultaria numa violência ainda maior. Quando as mulheres fazem ameaças de agressão, pode ser para coagir o parceiro a parar de ser violento. Quando os homens fazem ameaças de violência, pode ser para assustar a mulher a fim de que ela não vá embora em virtude da violência. Provavelmente, as mulheres usam armas para se defender para que a ameaça de violência se equipare à do parceiro. No estudo feito por Kirkpatrick e colaboradores, mencionado no jornal por Collins em 1986, Kirkpatrick teria dito que, entre aspas, para as mulheres matarem um parceiro, elas precisam acreditar que estão numa situação em que correm risco de vida, fecha aspas. Em contrapartida, ele retratou os homens como, entre aspas, estando quase sempre propensos à violência, fecha aspas, muitas vezes matando por ofensas triviais. Para uma crítica mais detalhada dos resultados dos estudos, que indicam que as mulheres infligem mais violência do que os homens, ver Ockham, de 1986. Negamos sentir raiva dos homens e nos culpamos pelos abusos que sofremos, direcionando a agressividade para dentro. Se nós inibimos a agressividade relacionada aos homens por considerarmos sua expressão muito custosa, para onde vai a raiva das mulheres? Rothschild, em 1983, descobriu que as mulheres apontam o choro e o sentimento de mágoa como uma reação de raiva. Obviamente, essas reações de raiva são diferentes das expressas tipicamente pelos homens. As nossas reações sugerem que costumamos nos machucar, em vez de machucar os outros, quando sentimos raiva. Estudos mostram que, nós, mulheres, nos culpamos e direcionamos a raiva para nós mesmas mais do que os homens. Tendo em mente que a raiva voltada para dentro está associada à depressão, o número de mulheres que sofrem de depressão unipolar é 2 vezes maior do que o de homens. Esse padrão de direcionamento da raiva para dentro foi observado de forma mais grave no estudo com vítimas de abuso hospitalizadas. Ao examinar registros de hospitais psiquiátricos, Mills, Hicker e Carmen, em 1984, descobriram que, entre homens e mulheres vítimas de abuso, os homens se tornavam mais agressivos com os outros, enquanto as mulheres se tornavam mais autodestrutivas e mais ativamente suicidas. A autodestruição era mais pronunciada entre mulheres que haviam sido abusadas sexualmente, e era mais grave se o abuso tivesse partido de um membro da família. Culpar a si mesma é uma maneira de lidar com a vitimação, pois possibilita que não se sinta raiva de perpetradores de violência poderosos. Se a culpa for atribuída ao caráter da pessoa, isso pode levar à depressão e à baixa autoestima. No entanto, se a culpa for atribuída ao comportamento da pessoa, a autoestima é preservada e torna-se viável acreditar que, mudando o comportamento, é possível evitar vitimações futuras. Deslocamos a raiva que sentimos dos homens para alvos mais seguros, como outras mulheres e crianças. Exemplos desse deslocamento da raiva incluem a violência íntima entre lésbicas, mulheres batendo nas parceiras mulheres, estupros de mulher por mulher, crimes cometidos contra outras mulheres e abuso infantil, tanto de meninos quanto de meninas. Como poucos pesquisadores examinaram a agressividade entre mulheres, os dados disponíveis são suspeitos e, em alguns casos, os resultados são confusos ou contraditórios. Não é fácil obter estatísticas sobre violência íntima lésbica. No estudo por questionário feito com 75 mulheres heterossexuais e 55 mulheres homossexuais, Brand e Kidd, em 1986, constataram que em relacionamentos sérios não havia diferença significativa na quantidade de agressão física relatada por mulheres heterossexuais, 27%, e homossexuais, 25%. No entanto, a agressão física em relacionamentos casuais relatada por mulheres heterossexuais, 19%, era significativamente maior estatisticamente do que a relatada por mulheres homossexuais, 5%. Brand e Kidd observaram que, entre aspas, os agressores homens representavam um percentual maior de todas as categorias de incidentes, com exceção de uma, a inflição de dor que excedia o consensual em práticas sadomasoquistas, fecha aspas. No entanto, essas diferenças percentuais relacionadas ao sadomasoquismo não eram significantes estatisticamente, e o número de mulheres que reportaram esse tipo de abuso era extremamente baixo. Só uma mulher, de 75 heterossexuais,
e 4 de 55 homossexuais. Com relação aos relatos de estupro, Brand e Kidd constataram que 29% eram cometidos por mulheres. Esse é um aumento considerável em relação a 0,7% de mulheres estupradas por mulheres do estudo conduzido por Russell, em 1984. Russell identificou só 5 estupradoras em seu estudo, e somente em 2 casos as mulheres haviam agido sozinhas, sem comparsas homens. Diferenças na metodologia dos estudos podem ser responsáveis pelos resultados diferentes. Estudos sobre abuso sexual infantil revelam que os perpetradores são predominantemente homens e as vítimas predominantemente meninas. Tanto estudos retrospectivos, que tentam avaliar a prevalência na sociedade, quanto estudos que captam seus participantes de agências, têm limitações e vieses. Milner e Robertson não encontraram agressoras sexuais em sua amostra de molestadores de crianças obtida por meio de agências de serviço social e de um programa de pais e filhos. Ketcher e McShane relataram que os perpetradores de sua amostra, obtida por meio de múltiplas agências, raramente eram mulheres, só 3,2%. Mais da metade das agressoras eram mães ou madrastas das vítimas. Os agressores homens eram pais, padrastos ou conhecidos das vítimas, na mesma proporção. Independentemente do sexo do perpetrador, as vítimas costumavam ser meninas. 83,6% das vítimas de agressores homens eram meninas e 74,3% das vítimas de agressoras mulheres eram meninas. Usando os estudos da segunda pesquisa nacional sobre violência familiar, da qual participaram 6.002 lares, Geller, em 1989, comparou os relatos de violência física contra crianças em lares com pai e mãe, e lares com só mãe ou só pai. Não foram encontradas diferenças quanto aos níveis de violência perpetrada por pais e mães em lares onde havia pai e mãe. No entanto, o índice de relatos de violência grave era 71% maior para mães solteiras do que para mães em lares com pai e mãe. O índice de violência perpetrada por pais solteiros era 420% maior do que o por pais em lares com pai e mãe. O estudo indicou ainda que a pobreza era responsável pela quantidade maior de agressão cometida por mães solteiras, mas não pela quantidade maior de agressão cometida por pais solteiros. A negligência é outra forma de abuso que as mulheres parecem praticar mais do que os homens. No estudo conduzido por Milner e Robertson, em 1990, essa constatação não surpreende, pois a maior parte das pessoas que cuidam de crianças nessa sociedade são mulheres, e porque a negligência é uma modalidade passiva de abuso, que às vezes pode ser motivada por dificuldades econômicas desesperadoras. Por exemplo, mães solteiras, sem sistema de apoio, que não têm dinheiro para pagar alguém para cuidar das crianças, são condenadas por colocar os filhos em perigo, deixando-os sozinhos em casa para ir ao supermercado, ao banco, etc. Essa constatação também não surpreende pelo fato de as mães serem mais responsabilizadas por negligência do que os pais, visto que pais ausentes não são considerados negligentes. Outros tipos de comportamento materno podem ser destrutivos emocionalmente, por exemplo, abuso verbal e psicológico, mas eles não resultam em intervenção social, por isso não há estatísticas disponíveis sobre a frequência desses comportamentos. O homicídio é a modalidade mais grave de abuso infantil. Silverman e Kennedy, em 1988, relataram que as taxas de homicídio cometido por mulheres no Canadá correspondiam a somente 10 a 12% do total. Crittenden e Craig, em 1990, relataram que, com exceção das mortes neonatais, a maioria dos assassinatos de crianças são cometidos por homens. Entre aspas, as mães eram responsáveis por 86% das mortes neonatais, 39% das mortes de bebês até 1 ano, 22% das mortes de bebês de 1 a 3 anos, 23% das mortes de crianças em fase pré-escolar e 8% das mortes de crianças mais velhas do que isso. Fecha aspas. Embora reconheçam que o assassinato de crianças maiores cometidos por suas mães resultem em surras, Silverman e Kennedy, em 1988, relacionam o assassinato dos parceiros e as mortes neonatais, entre aspas. Se as mulheres são alvo de violência incontida, elas podem eventualmente atacar seus parceiros ou redirecionar a frustração, a raiva e a mágoa para os filhos. De certo modo, é possível que elas transferiram esses sentimentos para um alvo conveniente e talvez frustrante. Fecha aspas.
Para determinar quem eram as vítimas das agressoras do sexo feminino, Young, em 1979, levou em conta pesquisas feitas com vítimas e limitou o estudo a crimes com agressão. 2/3 das vítimas de agressão feminina eram mulheres. Quando as mulheres cometiam assassinato, as vítimas costumavam ser membros da família. Só 10% das vítimas de homicídios cometidos por mulheres eram estranhos. No que diz respeito à hipótese de redirecionamento da raiva, é interessante observar a constatação de Mann de que as vítimas de homicídio cometidas por mulheres negras eram, mais frequentemente, seus parceiros abusivos, enquanto as mulheres brancas eram mais propensas a matar crianças e outras mulheres. Em geral, a literatura científica indica que as mulheres cometem menos violência do que os homens na maior parte das categorias de violência interpessoal, por exemplo, homicídio, agressão, estupro e abuso sexual infantil. A violência física contra crianças cometida por mulheres e homens não difere. No entanto, as mulheres passam muito mais tempo na companhia de crianças do que os homens. Os índices de negligência infantil são mais altos para mulheres do que para homens, provavelmente porque as mulheres são responsáveis pela maior parte do cuidado de crianças na nossa cultura e estão em condições econômicas piores. No entanto, acho que seria um erro grave varrer para debaixo do tapete os indícios de que as mulheres podem cometer, e de fato cometem violência, e que essa violência costuma visar alvos mais seguros do que os homens. Nenhuma violência deve ser perdoada. De preferência, ela deve ser compreendida e impedida. E é improvável que a violência feminina cesse se não compreendermos o contexto de negação da raiva que dá origem a ela. A teoria da Síndrome de Estocolmo leva à formação da hipótese de que a violência feminina é uma reação à raiva provocada pela violência massiva dos dominantes, homens, que é negada e frequentemente redirecionada. Quando chegam ao limite, algumas mulheres explodem numa fúria assassina contra seus agressores ou redirecionam a raiva para alvos mais vulneráveis. Quando nós, mulheres, negamos sentir raiva dos homens, se torna impossível reconhecer que a violência é uma tentativa de salvaguardar a dominância masculina, a submissão feminina e, talvez, até o amor que as mulheres sentem pelos homens. A negação da violência masculina faz com que seja impossível para as mulheres reconhecer e muito menos entender que nossa feminilidade adquirida e o amor que sentimos pelos homens podem ser tentativas de refrear os abusos masculinos. A negação da violência masculina também impede que tomemos providências para acabar com ela. E com isso eu encerro essa parte do capítulo 4. Se vocês quiserem estar apoiando o canal, existe o apoia.se/Mulheres Lendo Juntas e o Pix, que é o e-mail, mulhereslendojuntas@gmail.com. Caso vocês utilizem a Amazon para comprar objetos, o que for, vocês podem estar acessando o meu link, que está presente no Linktree do canal, assim como tem diversos documentários e filmes grátis, disponíveis nas plataformas do YouTube e da Libreflix. Então é isso, tchau, tchau, até a próxima!